Olá você, nosso querido ouvinte, nosso querido visualizador. Nós estamos aqui para o episódio de número 28 do CenaCast, que, mais uma vez, teve o tema escolhido por vocês lá no nosso Twitter. Antes de falar o tema, eu gostaria de estar convidando você a nos seguir no Twitter, @CenaPodcast. Nós também estamos no Instagram e no Facebook. Todos os nomes das nossas redes sociais são @CenaPodcast. E você também pode estar ajudando financeiramente a manutenção aqui do nosso projeto, apoiando mensalmente a partir de R$3 pelo Apoia-se, beleza? Só você entrar, jogar aí no Google Apoia-se, apoia.se/CenaCast, que lá tem as opções de como ajudar e tal. Pode ser via boleto, pode ser via cartão de crédito, de débito, enfim. A maneira que você quiser ajudar, você pode estar ajudando. O tema que a gente vai falar aqui hoje é um tema polêmico, já vou adiantar para vocês, e é um tema que venceu com 68% dos votos no Twitter. Esse tema é cristofobia. Então, pega a sua água, pega o seu biscoito e vambora tacar pedra no Bolsonaro. Solta a vinheta. Bem, se você tá na internet, se você tá vivo, você sabe que o Bolsonaro, né, nosso presidente, fez mais uma das suas participações na ONU, né? Na Assembleia Geral da ONU. Deve ter um nome específico, mas eu não me recordo. Enfim, é histórico, né, que o Brasil abra essa reunião todo ano. A gente teve já o Lula abrindo, todos os presidentes brasileiros, eles abrem. O Brasil é o primeiro país a discursar na ONU. E isso é um ponto muito importante, que é basicamente, eu vou colocar aqui de uma forma muito vazia, acredito eu, mas que vai dar a entender a você, beleza? É basicamente uma forma do governo, né, do presidente, falar para outros países o seu trabalho, eu diria. O que ele tem feito no seu governo é basicamente vender a imagem do Brasil no exterior para outros líderes de outras nacionalidades. Como eu já disse, acontece todo ano, só que esse ano foi uma forma diferente. Por causa da pandemia de coronavírus, os líderes mandaram representantes para estar na bancada lá e tal. E os líderes em si, tipo os presidentes, os primeiros ministros, eles gravaram vídeos e enviaram. Como tem que respeitar a ordem que o Brasil falar primeiro, o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro a discursar. A gente não vai entrar aqui no discurso de forma invasiva, não vai ser uma análise do discurso que a gente vai fazer aqui, embora renderia um CenaCast muito bom comigo xingando o Bolsonaro de tudo quanto é nome. Mas enfim, a gente não vai fazer isso. O ponto que a gente vai salientar, que a gente vai focar nesse podcast aqui, é um termo que, se você tá engajado, se você tá lendo as notícias do meio político, enfim, você já tá um pouco familiarizado com ele, que é o termo cristofobia. Beleza? A gente sabe muito bem que fobia... enfim, vocês já sabem o contexto do que é a cristofobia. Vou ter que entrar aqui, vou citar exatamente o que ele falou. No meio do discurso dele, ele tomou um lado, né, ele tomou uma parte do discurso para dizer o seguinte: a liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Se você não viu, se você não ouviu, ou se você... Enfim... Se você não chegou a analisar esse discurso de alguma forma, o discurso teve aquele lado... Teve um lado Bolsonaro... Como eu posso dizer isso sem ofender, cara? Teve um lado Bolsonaro, eu vou dizer só esse ponto. Cheio das fake news, cheio de verdades que não são tão verdades assim, e com um tom sempre muito... Estamos progredindo, estamos conseguindo construir o que nós queremos, sabe? Naquele pique. E ele usou também muito das artimanhas religiosas. O discurso começa com ele agradecendo pela vida que Deus deu a ele. Isso não é errado, não estou entrando nesse mérito. Termina com ele dizendo que Deus ama a todos que estão lá, que fiquem com Deus e tal. É interessante, é legal. Não estou entrando nesse mérito aqui.
Mas é um tom religioso que ele tem usado bastante nos últimos tempos para poder manter essa imagem de bom moço. Mesmo o eleitorado sabendo que ele não é. O eleitorado que pensa. Enfim. A gente vai discutir aqui hoje sobre o que é realmente cristofobia. Tá? Cristofobia, ou crentefobia, é um termo que, como eu já disse, ficou popular ultimamente no meio político. Sabe? No meio político. O Marco Feliciano já falou sobre, o Eduardo Bolsonaro também falou sobre, muitas pessoas do meio político, do núcleo bolsonarista, estão usando esse termo. Eu vou até cogitar, dizer que é um vitimismo por parte deles, né? Para quem não tem o contexto, se você é de Portugal, por exemplo, Bolsonaro ele é evangélico. Ele tá fechado com a bancada evangélica, está fechado com os evangélicos de modo geral, com os cristãos de modo geral do Brasil, mas em maioria os evangélicos, né? Como eu já disse, esse é um tema muito polêmico, então se você é evangélico, se você é católico e se ofende de uma forma fácil quando se falam sobre esses assuntos, eu peço que você se retire, porque a gente vai falar aqui realidades que às vezes as pessoas que estão incluídas nesses grupos preferem não ver. Agora, elas preferem não ver porque elas não querem ou porque isso de alguma forma é real e está na realidade delas. Aí vai o critério de você. Se você se incomoda com esse tipo de assunto, peço que você feche esse vídeo, que você feche esse podcast e veja o próximo que vai ser sobre algum tema diferente. Beleza? Enfim. Eu vou estar usando como base aqui algumas reportagens e alguns dados que foram divulgados entre 2018 e 2020. Beleza? Todos os links vão estar na nossa página do Facebook e no nosso Twitter. Eu não coloco no descrição porque é muito link. Eu deixo sempre na nossa publicação por lá. Se você estiver duvidando do que eu estou falando por aqui, você pode ir lá analisar com os seus próprios olhos e com a sua própria mão, né? Touch. Enfim. Como eu já disse, o termo está se popularizando e a Câmara dos Deputados realizou uma sessão em combate à cristofobia. Quem presidiu, né? Quem idealizou essa sessão inteira na Câmara dos Deputados? Parlamentares bolsonaristas e olavistas. Olavistas é quem segue o Olavo de Carvalho, o mentor filosófico do Bolsonaro e do... Eu ia falar gado geral, mas eu acho que ficaria muito ofensivo. Do bolsonarismo de modo geral, beleza? Aqui a gente vai... Tô lendo aqui uma das reportagens, que eu vou usar como coisa, bababá. É uma análise do discurso, quem quiser ter um resumo do que foi falado no discurso, pode entrar nesse link também, que vai estar lá no nosso Twitter. Agora eu vou estar dizendo aqui pra vocês alguns números do Brasil, pra vocês terem um panorama de como a gente está em questão religiosa, beleza? De acordo com a pesquisa feita pelo Datafolha, em 2020, no dia 13 de 1 de 2020, saiu essa reportagem, mas foi feita no ano de 2019, no caso, né? Foi divulgada pelo Folha de São Paulo, bababá. Enfim, os dados são todos por aí, vocês podem pesquisar daqui a pouco. A religião, o Brasil hoje é dividido na seguinte forma religiosa. 50% dos brasileiros se intitulam católicos. 31% dos brasileiros se intitulam evangélicos. 10% do Brasil não tem religião. 3% é espírita. 2% é umbanda, candomblé ou alguma outra religião afro-brasileira, né? Que tem começo, né? Que cria idealização, vou dizer assim. Que teve como berço a África. Enfim. Outras coisas, outras religiões, né? São 2%, os ateus são 1% e os judeus são 0,3%. Lembrando que esse dado aqui não é uma reflexão efetiva do Brasil, porque é Datafolha, sabe? Eu, por exemplo, não fui consultado sobre esses números. Então, a chance desse número aqui não ser condizente com a realidade é bem grande. Mas ele já mostra uma coisa bastante importante, que a gente já observa no dia a dia. O Brasil, ele é cristão. O Brasil, ele é um país cristão. Ponto final. O Brasil, de acordo com esses dados, mais de 70% dos brasileiros são cristãos. Digo cristão de forma católica e evangélica juntos. Creem em Cristo. E só 5% do Brasil, de acordo com essa pesquisa, tem algum tipo de religião contrária a esse eixo evangélico-católico. O Brasil é um país católico e a minoria é umbandista, candomblessista, espiritista, enfim. Mais uma vez eu vou enfatizar esse ponto. O Brasil é um país cristão. Mas
a gente tem na nossa Constituição um termo que diz que o Brasil, mesmo sendo um país de maioria cristã, ele é um país onde o Estado é laico. O que é laicidade? Eu não sei nem se esse termo existe, mas eu vou usá-lo aqui para idealizar esse podcast. Um Estado laico é um Estado que, teoricamente, aceita todas as religiões de forma igual, não sendo uma maior ou melhor do que as outras. Beleza? E um Estado laico não deve incluir religião no meio de suas decisões. Acho que esse ponto já está bem fixo na nossa cabeça aqui. Mas o Brasil é um país de maioria cristã. O Brasil é um país que tem uma bancada evangélica no meio do Congresso. O Brasil é um país que está tendo transição religiosa. Fato, está tendo transição religiosa. Mas sabe de quem? De católico para evangélico. O número de católicos no Brasil tem diminuído nos últimos anos e, de acordo com as estatísticas, em 2033 o Brasil vai ter metade e metade. Ou seja, metade do Brasil vai ser católica e metade do Brasil vai ser evangélica. De acordo com as pesquisas, não sou eu que estou dizendo. Metade, eu digo assim, 40% do Brasil vai ser católico e 40% vai ser evangélico, até 2033. E pro nosso presidente chegar e falar que o Brasil tá acontecendo uma cristofobia no Brasil. Um ataque à religião cristã. Um ataque à religião cristã? Vamos aqui buscar mais dados. Vamos lá. De acordo com as pesquisas dos últimos anos, religiões de matriz africana no Brasil são alvos de 59% de crimes de intolerância. Isso no território nacional todo. Entendeu? Aqui estão, nessa reportagem do Correio Brasiliense, estão usando como exemplo Brasília, né? O nome do jornal já diz isso. Apesar de representarem apenas 0,2% da população do Distrito Federal, os adeptos das religiões com ligações africanas são os que mais sofrem com preconceito. 59% dos crimes de intolerância, somando todas as religiões, tem esses grupos como alvo. Eu vou estar lendo aqui para vocês, que a reportagem é incrível, eu aconselho você a ler. Se você quiser abrir um pouco a sua mente referente a essas coisas. Eu vou estar lendo aqui alguns depoimentos. Aqui tem 4, né? Eu vou ler 2 aqui. O primeiro vai ser do pai Adaildo. Ele diz o seguinte: em 2013, fui vítima de discriminação na Câmara dos Vereadores do Novo Gama. Eu adotei um garoto de 11 anos e um vereador se levantou na tribuna para falar que era inadmissível um menor de idade morar em um centro de macumba. Essa é só uma das situações de intolerância, pois também sofremos ataques de outras religiões só por vestirmos nossas roupas tradicionais. Também eu vou estar dizendo aqui o depoimento da mãe Beth. Tenho uma associação no meu terreiro e fui ao cartório registrar, mas sofri muito preconceito. Eles não me atenderam bem. Não me atenderam bem nem a minha solicitação no dia e nem depois de meses. Tive que bater o pé e me impor para lidar com isso. E nosso presidente vem falar que a cristofobia no Brasil é enorme e está acabando com a nossa sociedade. Isso para líderes de outros países. O ponto aqui é o seguinte, senhores. A gente vai deixar isso bem claro aqui. Essa é minha opinião agora como ser humano, ser pensante, ser peça dessa incrível máquina que é a sociedade brasileira. Eu acho que você também tem que ter essa opinião um pouco. Você tem que ter a sua opinião, mas, enfim. O Brasil, a gente já enfatizou aqui que o Brasil é um país cristão. A gente entende isso. Não precisa de ninguém ficar levantando isso, sabe? Mas o ponto é o seguinte, gente. Por mais que o Brasil seja um país cristão, o Brasil é um país miscigenado de forma racial, de forma sexual. Eu digo sexual assim, nós temos aqui todo tipo de pessoa, sabe? Vou tentar deixar isso bem claro. Eu sei que eu posso estar ofendendo alguém de alguma forma, mas deixar isso bem claro. E religiosamente também. Ah, não, são só 5% da população que tem matriz africana como religião. Põe 5% de 209 milhões de pessoas. Saca? Só pra tentar ter uma noção de quantas pessoas sofrem esse tipo de discriminação. Você pode ser evangélico e falar, nossa, mas eu fico muito triste quando falam kkk, Alá, o crente. Irmão, eu tenho certeza que isso é bem melhor do que você sofrer algum tipo de preconceito religioso.
Sabe? Eu tava lendo aqui pra poder fazer esse podcast alguns outros relatos que eu não vou ficar colocando aqui porque encheria o podcast gratuitamente, embora seria muito importante pra você. Mas enfim, você pode estar pesquisando por aí também. É nível de gente entrar em terreiro no meio de gira, sabe? E quebrar tudo. É tá acontecendo alguma festividade dentro do terreiro e ter gente do lado de fora tacando pedra no teto, sabe? Quebrando telha, quebrando estátua. É desse pique. A perseguição religiosa no Brasil existe sim, mas não é do grupo dominante. Não adianta a gente querer colocar isso no nosso dia a dia, porque não vai entrar. Não adianta. Existe perseguição religiosa no Brasil de todas as formas. Beleza, você pode não gostar que o seu amigo fez uma piada porque você é cristão. Tranquilo, você está no seu direito. Mas você não pode usar esse direito para você poder falar que, não, eu fico... O Brasil não gosta do crente, o Brasil não gosta do católico. Irmão, vocês dominam a nossa política, vocês dominam as nossas habilidades sociais, vocês dominam o nosso calendário. Sabe, porque nossos feriados, em maioria, católica e cristã, né? De modo geral. Não tô reclamando não, cara. Longe de mim reclamar de calendário cristão aqui. Adoro, por sinal. Dia das Crianças, Nossa Senhora Aparecida vem, feriado, é bom, é legal. Não tô elegendo esse ponto. O Brasil, ele é construído com a estrutura cristã, sabe? Não tem como você dizer que o grupo dominante, ele sofre alguma coisa. De quem ele vai sofrer? Dos 5% de outra religião? Dos 0,3% dos judeus? É isso? 0,3% dos judeus vão acabar com a família cristã? Vai te porra. Pelo amor de Deus. 50% do Brasil é católico. E 31% do Brasil é evangélico. Faz as contas, levando em consideração o tamanho do nosso Brasil, a população do nosso Brasil, quantas pessoas estão impondo todos os dias a sua religião nos outros. Para alguém vir de se vitimizar perante a uma assembleia internacional, dizendo que no Brasil nós temos uma cristofobia aumentando. Nós temos cristofobia sim, sabe quando? Quando a bancada evangélica barra alguma lei pro povo que realmente precisa dessa lei. Quando a bancada evangélica fecha os olhos para bilhões de dinheiros aí, de igrejas. A gente tem cristofobia com isso, com esse tipo de coisa. Sabe? Não é com um cristão que vai na igreja orar. Eu não ligo. Assim como ele não deve ligar pelo que eu faço com a minha religião. Fraga? Essa é a base. Essa é a base de um Estado laico. Você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser, desde que nós nos respeitemos. Essa é o ponto inicial. E no Brasil não está acontecendo um respeito mútuo. O chefe quer ser respeitado, mas ele respeita o resto. A maioria quer ser respeitada, mas ela respeita a minoria, de alguma forma. Não tô dizendo só religiosamente, não. Tô dizendo de todas as formas possíveis. A família conservadora, cristã, evangélica, brasileira, ela respeita a família homossexual ateia? Não. Então como ela quer ter algum tipo de respeito? E outra, que tipo de desrespeito a família homossexual, ateia, brasileira, porque basicamente se você não é cristão e hétero, você é tudo isso, enfim, que tipo de desrespeito a gente faz? Que tipo de respeito esse tipo de gente faz? Nós, que não estamos incluídos nesse ciclo. De que forma a gente desrespeita? A gente buscando pelos direitos que a gente precisa ter? Que as comunidades precisam ter? A gente reclamando que igreja de bispo tá com 1 bilhão de dívida com a União e vai ser perdoado? É assim que a gente faz uma cristofobia? Enquanto vocês queimam os terreiros, enquanto vocês queimam muitas outras coisas que eu sei que vocês já queimaram, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. E a gente só reclama, vocês acham que a gente tá fazendo alguma coisa contra vocês? Eu digo a gente porque eu não tenho religião específica, só para contexto geral aqui. A gente eu digo porque eu não me incluo nesse centro, nesse meio cristão, conservador, sabe? Eu não tô nisso, por isso que eu falo a gente. Eu falo a gente como uma pessoa que tá fora desse meio. Se nós que estamos fora, estamos incomodando a ponto deles falarem que estão sendo vítimas de cristofobia, se vitimizarem internacionalmente, quer dizer que as nossas críticas estão surtindo algum tipo de efeito. Por menor que ele seja, elas estão chegando. A bancada evangélica continua lá, ditando as regras do Brasil, um país laico. Ditando que igreja não precisa de pagar imposto. Ah, mas a igreja tem templos religiosos.
Isso enquadra todas as religiões. E enquadra todas as religiões quando todas as religiões têm acesso a um... Como eu posso dizer? Não é certificado, é... a regulamentar o templo religioso. Põe no papel quantas igrejas são regulamentadas e quantos centros espíritas são regulamentados. Põe no papel. Vamos comparar. Vamos comparar quantos centros espíritas conseguem ser, né, colocados na justiça, colocados assim, realmente serem catalogados como centros religiosos. Vamos colocar isso na balança, pra gente poder ter uma noção. Quantos cartórios, vou usar cartório, o termo, porque eu não sei o termo exato, quantos cartórios aceitam dizer que um centro espírita é um centro religioso? Coloca aí, eu quero dados. Se você me apresentar, eu retiro tudo que eu falei aqui agora. Então, pra você que não tá entendendo muito, abre um pouco a cabeça, vai dar uma... Eu aconselho até você dar uma pesquisada, pra gente poder entender o panorama que a gente vive hoje no Brasil. A gente vive com uma esmagadora massa política e social se vitimizando perante a outras classes, né? As minorias étnicas. E como eles conseguem isso? Apelando assim, dizendo que tudo que não é cristão é errado, que todos os valores que não são os valores que o governo prega, né? Porque também o governo tá pregando algumas coisas e que a igreja prega são errados. Esse é o Brasil que a gente tem hoje, senhores. Esse é o Brasil que nós temos hoje. E esse é o Brasil que tá sendo construído de muito tempo. Mas ele tá tendo um salto enorme. O problema do salto é justamente esse. Vou explicar pra vocês o problema do salto. O salto, quando você para de pensar externamente, tirando todos os seus valores individuais e pensando de uma forma social, de uma forma do bem-estar social, quando você tira isso, você constrói um país que é bom pra mim, que é bom pra você que tá ouvindo, que é bom pra sua mãe, pro seu pai, pra sua avó, pro seu amigo. A gente sabe muito bem que pessoas são diferentes. Elas sempre vão ser diferentes. Não interessa. Mas não me interessa. Ela vai ser diferente. Ponto final. Eu tenho amigos cristãos, eu tenho amigos umbandistas, eu tenho amigos de todos os jeitos. Porque eu tenho que barrar alguma lei que vá ajudar o meu amigo umbandista de alguma forma, ou o meu amigo, enfim, sabe? Que é basicamente isso que anda acontecendo no nosso país. É bom você, como pensador, como ser pensante, ter consciência disso e ir contra. Sabe por quê? Se a gente olhar por cima, falar, por exemplo, não, eu tô aqui, ó, eu hétero, branco, por que eu vou me preocupar com um discurso racista? Porra, não tá me incomodando? Tudo bem, beleza, você tá privilegiado, fé. Agora vai você aí. Vamos colocar aqui outro exemplo, vamos lá, outro exemplo. Vamos colocar... Eu não sei nem se eu posso estar misturando isso nesse podcast. Eu acho que eu não vou misturar. Eu ia falar sobre homossexualidade aqui, mas ia entrar em outro mérito. O ponto é o seguinte. Se você não se importa quando calam o outro, quem vai se importar quando tentarem calar você? Ué, você não quis se importar? Por que alguém vai sair da sua zona de conforto pra se incomodar com você quando você estiver sendo atacado por alguma coisa? É a mesma coisa. Entendeu? A gente tem que parar de pensar, não, é só com ele, então não vai me afetar. Irmão, uma hora ou outra vai afetar. Ainda mais quando vem de cima, quando vem de políticos. A gente tem que ter sempre temos que ter um pé atrás com político. Político. O nome já diz. O nome já diz. Então, você como ser pensante, tente observar, mesmo sendo cristão, tá? Mesmo sendo evangélico, enfim, sendo fiel a alguma religião, observa isso de uma forma mais ampla, saca? Eu falo muito isso aqui, uma forma mais ampla, meu. Mas observa isso fora da tua realidade, fora do teu privilégio, sabe? De pertencer a um grupo que comanda alguma coisa. Tenta ter essa empatia. Eu odeio essa palavra, mas usei ela. Puta que pariu. Tenta ter esse pensamento alheio. Pensa nos outros. Um pouco. Abre o teu olho pro que tá acontecendo e vê se realmente é bom. Não pra você, não pro seu grupo, mas pra sociedade de modo geral. É isso.
Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Você pode estar sugerindo mais temas pra gente poder conversar por aqui na hashtag Cenacast pelo Twitter. Pode estar mandando pelo Instagram também, pelo Facebook, sempre aceito. Mais uma vez, agradecendo a todo mundo que interage com a gente nos comentários aqui do YouTube, que manda DM no Instagram, que tem aumentado o número de DM. Gente, muito obrigado a todos vocês. O apoio que vocês estão mostrando ao Cenacast está sendo incrível. E um aviso pro pessoal que nos apoia no Apoia-se, os nossos apoiadores. Vocês não estão esquecidos, está vindo uma novidade incrível para vocês. Então, fica ligado porque tá chegando. Mais uma vez, agradeço a sua companhia aqui comigo nesse podcast. Fique ligado para mais. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal. Se você está nas plataformas de streaming, que estamos aí voando pela internet, segue a gente. Segue nós aí no Spotify. Coraciona, olha que termo lindo. Coraciona, vou usar isso mais vezes. Coraciona o nosso podcast no Castor, no Deezer, sabe? Vamos mostrar que não é só vídeo, é voz também. É isso e até o próximo Cenacast.